E cá estamos de regresso após este curtíssimo intervalo. Recordo que na última parte do consultório vamos abrir as portas deste espaço às suas dúvidas relacionadas com imunoalergologia. Até lá inscreva-se através do nosso número de telefone 225083297, também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos falar de picadas de insetos, como prevenir, o que fazer se formos picados e, claro, este pode ser o motivo da sua inscrição ou outra questão que diga respeito a esta área, desta especialidade de imunoalergologia. Para já vamos falar de jejum intermitente, um padrão alimentar que está em alta, mas que pode aqui levantar algumas dúvidas sobre os seus benefícios e também riscos. É a nossa convidada, a nutricionista Ana Magalhães Pereira, a quem muito agradeço também por estar connosco no consultório. Obrigada. Obrigada. Sr. Doutor, é um gosto imenso recebê-la e vamos aqui de facto esclarecer muitas questões sobre o jejum intermitente. Quais são os principais protocolos do jejum intermitente? Então, de facto, o jejum tornou-se assim uma moda enorme nos últimos anos, mas se nós pensarmos bem é algo que naturalmente nós vamos fazendo, não é? Porque nós passamos sempre um período de dia em que acabamos por ter algum tipo de restrição calórica, seja total ou seja parcial, e portanto o jejum já é algo natural, quanto mais não seja durante o período noturno, não é? Exatamente. Dormimos e normalmente não comemos durante esse período. Mas em voga estão protocolos como o 16-8, em que de facto passamos 16 horas sem comer e com 8 horas em que há uma liberdade quase total para comer. E portanto isto tornou-se assim algo muito mediático nos últimos tempos. E pensando mesmo nos últimos 5 anos, existe uma panóplia imensa de estudos, porque de facto tornou-se algo tão em voga que a própria ciência teve que evoluir um bocadinho neste sentido e trazer novidades em relação a isto. Mas nós ouvimos muitas pessoas dizer o jejum intermitente resulta. Mas resulta em quê? O que é que faz ao nosso corpo? É só para perdermos peso? Há aqui uma desintoxicação também, muitas vezes associada? Há assim muita coisa, de facto, que se vai dizendo que o jejum traz como vantagem e, de facto, é importante destrinçar para o que é que funciona e para o que é que não funciona. Claro que eu acho que, eventualmente, e se calhar no mundo da nutrição, o emagrecimento e a perda de peso são sempre assim a primeira coisa que se procura neste tipo de questões. E, de facto, o jejum pode resultar neste sentido. O que é que nós temos de perceber? É se isto é comparável ou não com uma restrição calórica que é contínua durante o dia. E isto é super importante porque, de facto, parece que o jejum resolve tudo, mas temos que estar a pensar se há, de facto, um padrão semelhante noutro tipo de questões. E isto advém muitas vezes de que, pura e simplesmente, porque passamos de um padrão de 24 ou 12 horas ou 18 horas em que podemos comer, passamos a ter um intervalo de tempo muito curto. E isso faz com que automaticamente haja uma restrição calórica. Ou seja, se eu antes comia 2.000 calorias em 12 horas, se calhar em 6 horas eu vou comer menos. Se calhar posso não comer metade, mas vou comer menos. E isso leva-me automaticamente a perder peso. Porque qualquer forma de restrição calórica, desde que eu esteja num déficit calórico, vai-me levar a perder peso. Então esta é sempre a primeira questão em relação a isto, e aquilo que nós percebemos é que desde que haja algum tipo de quantificação em relação às calorias, é indiferente fazê-lo ao longo de X horas ou de Y horas. Isto é sempre aqui um pressuposto importante. Agora, o que é que se tem vindo a estudar um bocadinho mais neste sentido? É a intervenção metabólica. Isto porque a perda de peso por si só pode ser interessante, em muitos casos isto é absolutamente vital, mas há aqui muitas outras coisas e do ponto de vista de saúde e na nutrição nós gostamos de pensar na pessoa como um todo, não é? A glicemia, a pressão arterial, o colesterol, os triglicerídeos, etc. Vamos vendo então aqui resultados um bocadinho diferentes. E se calhar, em particular, no caso da pressão arterial, ou seja, pessoas que tenham hipertensão, por exemplo, e no caso dos triglicerídeos, existe de facto aqui uma ligeira vantagem, que possamos dizer, em relação ao jejum. Ou seja, isto não é linear para tudo, até porque os estudos nem sempre também são muito bem conduzidos. Verdade. E aquilo que nós percebemos é que, de facto, em muitos casos, só a perda de peso já vai levar a que hajam todas estas alterações metabólicas. Ou seja, se tivermos um obeso que perdeu uma boa percentagem de peso, independentemente do método que utilizou, provavelmente a sua glicemia, o seu colesterol, a sua pressão arterial, vai tudo baixar em consonância com esta perda de peso. Mas, de facto, como digo, em relação à pressão arterial e em relação aos triglicerídeos, parece haver uma ligeira vantagem em relação a este sentido. Claro que é aqui importante nós depois alargarmos isto a outros leques. E, por exemplo, nós trabalhamos muito com a questão da pré-conceição e, portanto, mulheres que muitas vezes têm algum grau de infertilidade e, nos casos, por exemplo, de uma síndrome do ovário poliquístico, etc., nós podemos também fazer aqui alguns ajustes que fazem sentido.
não só o jejum em si, porque nós estamos sempre a pensar nesta questão, devo ou não fazer jejum, mas eventualmente pensar um bocadinho à frente disto e pensar também sobre a questão de qual é não só o número de horas em que comemos, mas em que horas do dia é que nós comemos. Porque vai ser diferente se eu fizer um jejum que inclua eu, por exemplo, saltar o pequeno almoço, ou se eu fizer um jejum que inclua, por exemplo, saltar a ceia. E, de facto, parece ser interessante para nós humanos cumprirmos um bocadinho o padrão circadiano. Isto quer dizer as horas de sol. Não é? Então, de facto, tradicionalmente nós levantávamos, não é, com o nascer do sol e deitávamos com o pôr do sol. E isso, de facto, pode fazer alguma alteração nestes casos, sobretudo pensando aqui no perfil hormonal, que muitas vezes nessas mulheres é o nosso principal pressuposto. Portanto, tem que ser bem acompanhado por um especialista. Mas não há aqui o risco de déficit nutricional, porque nós aprendemos na escola que devemos comer 3 em 3 horas e pelo menos o almoço e o jantar devem cumprir a dose certa de legumes, proteína, hidratos de carbono também. Claro que Portanto, sim. não há esse risco? Existe sem dúvida nenhuma e por isso é que, de facto, quando nós vamos para coisas mais restritivas, nomeadamente em muitos padrões de jejum isto acontece, o acompanhamento profissional é absolutamente imprescindível. Isto porque, de facto, vai ser diferente e por isso é que esta questão com o jejum é tão, aqui, pouco consensual, é que, de facto, é diferente eu estar a dizer, Alexandra pode comer durante um determinado padrão de horas, mas não lhe estou a dizer o que é que pode comer. Não é? E, de facto, existe exatamente esse risco. Se eu, em 8 horas do dia, quiser comer batatas fritas e hambúrgueres e beber refrigerantes, outras coisas que tal, provavelmente vou ter carências nutricionais e vou ter um excesso em relação a estes marcadores que estávamos a falar há um bocado, em vez de perder peso, ter saúde e não ter aqui nenhum tipo de déficit nutricional. Portanto, isto é super importante. Há um outro grupo que eu acho particularmente importante falarmos, porque, de facto, eu cada vez acompanho mais, e inclusive com uma equipa de psicólogos da doutora Luísa Leal, com quem trabalho muito, é a questão das perturbações de comportamento alimentar. E, de facto, o jejum levanta aqui muitas dúvidas e nós, com a equipa multidisciplinar, falamos muito sobre esta questão. É, de facto, a tendência que existe em muitos casos com o jejum intermitente a haver uma restrição desmedida em relação àquilo que é necessário, como primeiro indicador, por exemplo, de uma perturbação de comportamento alimentar, e por isto estou a dizer anorexias, bulimias, coisas dentro do género, e por outro lado existe um risco ainda maior em pessoas que já padecem deste tipo de patologia. Claro. E por isso é super importante nós avaliarmos para quem é que isto faz sentido. E se calhar, num grande grupo de pessoas que nós vamos acompanhando diariamente, uma fração muito pequenina pode fazer sentido. Até porque, e esta questão aqui é super importante, em muitos casos, o facto de estarmos a fazer um jejum e uma restrição tão forte vai levar a que haja exatamente o efeito rebote, que é vou passar a ter demasiada fome e de repente vou assaltar o frigorífico ou a despensa ou outra coisa. É preciso ter cuidado depois com essa janela exatamente em que isso, exatamente comer alguma coisa. Até por pessoas que levam o jejum intermitente como um estilo de vida. Sem dúvida nenhuma. E ainda há pouco tempo estávamos a falar sobre aqui, existe um caso estudado de uma pessoa que fez jejum durante um período de, salvo erro, 382 dias. Portanto, mais de um ano de jejum, em que foi acompanhado por uma equipa médica e estava sob cuidado hospitalar. Atenção, estamos a falar aqui de uma coisa muito específica, mas estamos a falar de uma pessoa que passou dos 207 quilos para os 82 quilos. E, portanto, obviamente que isto resulta. Porquê? Porque há uma restrição calórica. Claramente que sim. Agora, em muitos casos existe, além da restrição calórica, e se calhar não precisaria de ser esse grau de restrição calórica, mas existe uma restrição em relação a muitos nutrientes que são essenciais. E, de facto, numa primeira fase, a pessoa começa, se calhar, por sentir dores de cabeça, mais cansaço, etc. Mas, de repente, temos uma anemia e, de repente, temos até coisas piores por aí à frente. E, portanto, tem mesmo que haver aqui algum tipo de critério em relação àquilo que fazemos. Não é? A vizinha faz, o meu melhor amigo faz, estão 12 horas sem comer e eu vou tentar fazer exatamente o mesmo. É preciso ter cuidado. Sem dúvida nenhuma. Até porque o nível energético, no início, deve baixar muito. Muito, sem dúvida nenhuma. Lá está. Se pensarmos numa pessoa e... No meu caso em específico, estávamos a falar um bocado, eu fui mãe recentemente há 5 meses e, portanto, muitas vezes acontece connosco recém-mamães que é a questão de estarmos acordadas também durante o período da noite, porque a criança acorda e precisa de mamar e tudo mais. E muitas vezes existe um padrão de quase 24 horas a comer. Porque, efetivamente, além das horas normais do dia acordadas, estamos acordadas também durante o período noturno. E, de facto, se nós de repente dizemos vamos aparecer aqui 12 ou 18 horas deste dia em termos de comida, claro que há uma restrição e muitas vezes demasiado grande. E, por exemplo, neste público de pós-parto com amamentação, faz muito pouco sentido fazer uma restrição calórica tão grande,
porque pode ter efeitos, ou terá com certeza efeitos, não só em relação à mãe, mas também em relação ao bebê, por exemplo, em relação ao leite, claro que sim. Faz todo o sentido. Sra. Doutora, muito obrigada por esta abordagem ao jejum intermitente, continuação também de um bom feriado. Obrigada por ter vindo hoje neste dia, um bom fim de semana e um bom trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Ana Magalhães Pereira, nutricionista, a explicar-nos então aqui este padrão alimentar de jejum intermitente, falar dos benefícios, dos riscos também.